Olá pessoal, aqui é o Levi Oliveira falando. Já estamos aqui fazendo alguns comentários a respeito do que está acontecendo na política nacional brasileira e também na política de São Paulo. Nos surpreendeu a notícia de que o PCO, Partido da Causa Operária, ele está de alguma forma se aliando ao conservadorismo. Nós sabemos que o conservadorismo não é um bloco monolítico, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo vai na mesma direção, mas nós temos algumas linhas mestras, algumas linhas básicas do que seria o conservadorismo atual no Brasil. Por exemplo, o ProGan, que é o pró-armas, né? Então, a pessoa que defende o armamentismo nacional, o pro-life, que é o pró-vida, que é contra o aborto e pelo direito das crianças viverem, as crianças nos ventres das suas mães poderem viver, e pro-God, então, pró-Deus, então, contra o abuso e autoritarismo, contra a igreja, contra todo o abuso que vá de encontro à fé cristã, principalmente. Mas nós temos muitas variações possíveis isso aí. Temos, por exemplo, os terraplanistas, tá entre os conservadores, tá? Tem os monarquistas, que defendem que o Brasil deveria voltar a ser uma monarquia. Tá junto. Mas são coisas que a coisa que nos une é maior do que o que nos separa. Só que uma das coisas que nos une, que nos faz conservadores, é o conservadorismo que é liberal. Então, seria um posicionamento a favor do mercado, porque sem empresas não tem emprego, sem emprego as famílias estariam à míngua, sofrendo. Então, por isso essa importância de se defender o mercado que eu digo se defender o livre mercado, o comércio, propriedade privada, você poder comprar e vender, você poder ter sua própria propriedade, você ter esses direitos todos próprios de um sistema chamado capitalista. E aí nós entramos no Partido da Causa Operária. O Partido da Causa Operária, ele é claramente contra propriedade privada, contra vários valores que são caros ao liberalismo e ao conservadorismo. A principal diferença entre o liberalismo e o conservadorismo é que o liberalismo ele está apenas olhando, está apenas voltado para o mercado. Já o conservadorismo ele está pautado e preocupado com valores. Então, não necessariamente essas coisas se conflitam. Mas quando você começa a falar do comunismo, quando você começa a falar do fim à propriedade privada contra as empresas, daí sim você está entrando em outro escopo, está entrando em outra dimensão da conversa, que é contra a propriedade privada. O conservadorismo, ele inclusive é uma forma de você conservar a própria propriedade, o direito de você ter o que você quer. Mas o que nós vemos nos últimos anos a respeito do Partido da Causa Operária é toda uma luta a respeito de uma chamada justiça social, que na verdade seria uma equiparação de valores. Então as pessoas poderiam ter alguns direitos independente de terem trabalhado ou de terem conquistado aquilo, né? Essa é uma das principais pautas do que seria
um socialismo ou comunismo. A diferença entre o socialismo e o comunismo é que o comunismo ele é uma forma acabada e o socialismo é uma forma de chegar até ele. Então, não são coisas conflitantes, são coisas de nível para chegar lá, né? Então, mas quando você põe na mesmo bojo, no mesmo saco, o Partido da Causa Operária e o conservadorismo, daí você está misturando coisas totalmente diferentes. Está misturando alhos com bugalhos. Por quê? Porque você está, ao fazer isso, só porque a causa operária defende armas e é contrária a algum aspecto que vai ao encontro dos desejos conservadores, não faz deles conservadores, faz deles uma posição política com pontos convergentes, mas muitos outros pontos divergentes. Então eles concordam em pouquíssimas coisas, mas discordam em coisas enormes, em coisas que são estruturais para o pensamento. Então, não dá para misturar, não dá para conversar. Não nesses termos, não dá para como se estivesse ambos puxando para o mesmo lado. Não, não, senhores. O que o Partido da Causa Operária promove é toda uma preocupação com uma defesa a uma causa social que é totalmente contrária e diversa ao que é o conservadorismo, porque nós conservadores defendemos sim, claro que as pessoas têm direito de comer, de se vestir, de ter uma vida melhor, mas tudo isso tudo isso vem do trabalho. Então, a partir do trabalho é que se consegue as coisas. Então, a partir do trabalho, daí eu consigo dinheiro, e a partir do dinheiro eu consigo as coisas. Mas o que a luta revolucionária propõe é outra coisa. O que a luta revolucionária propõe é corta as cabeças das lideranças para que nós tomemos o poder. É o que é a chamada revolução. A revolução, ela não é uma amizade em que a pessoa chega. Não, senhores, a revolução, ela é sangrenta, ela é abrupta. E eu acredito que não seja isso que nós queremos, principalmente falando nós, conservadores. Não é uma mudança abrupta na nossa sociedade, com morte de quem é proprietário de terra, ou é fazendeiro, ou é dono de grande empresa, não. O que nós queremos é a liberdade para trabalhar, para viver e para se defender, se for o caso. Então, quando o movimento conservador, parte dele fala de defesa de arma, ele está falando da autodefesa porque o Estado não está fazendo a defesa que deveria fazer da sua própria propriedade privada. Então, quando o Estado não provê a segurança necessária, daí sim as pessoas precisariam de armas para se defender em relação a isso. Mas tudo isso é muito diferente. É diferente de você permitir armas para uma pessoa que não está preparada, ou que não teve todos os passos necessários para ter arma. Então, são coisas bem diferentes. A gente precisa ser muito criterioso, muito cuidadoso para que não aconteça essas misturas e a gente comece a pensar que PCO é conservador. Por favor, não confundam isso. Isso é uma coisa essencial, porque nós, conservadores, nós temos que ter um partido. Isso é uma coisa que eu vou falar posteriormente, mas é necessário que todo mundo vote no mesmo partido. Todo mundo depositando a mesma conta, porque daí não se dispersa o pensamento e a gente consegue, principalmente pensando em eleições, pensando em política eleitoral,
aí que a gente consegue ter os resultados. Porque se cada um votar em um conservador em um partido, isso fica disperso, isso a gente não aproveita os votos conservadores como deveriam. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Por enquanto, cuidado ao falar que o PCO é conservador. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.